Bora lá, então, que na semana passada viemos da neve, hoje estamos no verão europeu. Patrícia, Sempre, uma vai onde estar em algum você- canto. Tô na Itália, gente. Tô aqui vivendo meus dias de pasta, sabe? Só, nossa, asa Ai, coisa boa. transparente. Pasta e vinho. Delícia! Não, até falei, eu coloquei uma blusinha fechada que eu tô toda vermelha. Saí da praia, então tá tudo maravilhoso. Eu só não tô como a Lu que tava da neve com os elementos todos, né? Mas, enfim. Aquilo ficou muito bom, sabe? Por que eu não tirei o óculos da cabeça? Mas é que não deu tempo. Eu cheguei lá, Deu tava tempo. Não, pra depois já botar e já sair esquiando, tudo certo. Aham. Boa, gente. E aí, quais aí? nossos temas de hoje? Olha, acho que é a primeira vez que a gente vem com os temas completamente abertos que a gente nem falou antes. A gente tá alinhando aqui agora. Vamos alinhar? Bora. Vamos. A Patrícia estava me perguntando aqui antes de tu entrar, Lu. Mas o que tu pensou em falar? Eu falei, não pensei, eu não deu tempo. É só isso. Esse é o tema, daí lá a gente desenvolve. Mas sabe o que eu Poderia gosto ser. disso? Fica mais real e assim, sem ficar muito preso, sabe? A gente vai construindo juntas aqui, que é a graça, né? Sem medo, eu tô ouvindo muito sobre isso, sem medo de julgamento e a nossa opinião verdadeira, e a gente constrói e destrói numa velocidade aqui. Eu acho, não acho mais. Você tem razão. Tá muito legal isso. Então, eu acho que tem isso, mas os temas que a gente traz, eles têm muitos caminhos. Então, às vezes, uma tá falando de um ponto de vista e a outra tá puxando para o outro lado. Daí, a única coisa que eu falo, tá, mas que caminho você quer abordar esse tema? É meio isso, assim. Sim, porque cada tema dá pra vir de diversos caminhos, né? Nós vamos Sim. começar pelo teu tema, Patrícia. Brasil Core. Conte tudo. Brasil Core. Gente, saiu uma matéria incrível essa semana, não sei se vocês viram na Vogue Business. E aí eu acho que a gente tem que falar sobre isso porque ela decreta realmente como o Brasil está na moda. A gente sabe que esse tema é um tema relevante, que está sendo falado e tal, mas na hora que a Vogue Internacional fala e prepara as marcas gringas para essa onda do Brasil, o que a gente faz? Então, meu tema vai passar por aí. E Eu tô aí? curiosa pra ouvir. Porque a gente, assim, não só Copa, né? Porque Copa é muito isso. O Brasil é o único que é penta, né? E todo mundo na expectativa do Hexa, mas de uma forma geral, assim, beleza, você vai falar mais do que ninguém. Moda, né? A gente tá vendo cada vez mais a gente conseguir ir pro internacional. Mas eu fico, assim, a questão cultural. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que eu quero dividir com vocês. Será que o que é Brasil pra gente? Porque o Brasil são muitas formas de ver o Brasil, né? Acho que norte, sul, leste, enfim, são regiões, assim, muito diferentes, porque é um país muito amplo. Mas será que o que é Brasil, como o brasileiro vê, realmente a gente consegue transmitir? Ou ainda existe um estigma do que é Brasil? Acho que essa é uma pergunta, sabe? Imagem pessoal, que a gente falou em alguns episódios atrás, então a gente trouxe esse tema para falar importa, não importa, quando importa. Não, Esse esse é o meu tema ele tema. poderia ter um especial Um só episódio dele. inteiro, né? É. E o teu, E Lu? E o meu é o que ser uma boa líder. Tem vários estigmas aí, o que é ser boa líder, vários ângulos, e eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Principalmente, né, empreendedoras ouvindo a gente aqui. Tá bom, então vamos puxar pro Brasil, gente, pra seguir aqui com essa introdução. Tá, eu vou contar pra vocês, acho que vocês não tiveram tempo de ler a matéria, né? Saiu literalmente, acho que 2 dias atrás. E essa matéria, o que ela tá falando? É uma matéria muito bem escrita, porque o que ela tá pregando? Ela traz dados da procura, como cresceu no primeiro semestre de 2026. Então, a busca por Brasil cresceu, tipo, 90%. Marcas brasileiras, mais de 200%. Fala de Nike, Havaianas, Patibô também. Enfim, e aí fala dessa procura do interesse de todo mundo. Óbvio que um pouco tá ligado, talvez, à Copa. Mas o viés que a Vogue trouxe foi, tá, como que as marcas internacionais podem lidar com isso? E aí, eu acho que eles fizeram uma defesa muito bem feita de nós não somos só a camiseta verde e amarela. O que importa é quem levou essa cultura a ter a camiseta verde e amarela. Então, quem são os criativos, quem são as pessoas, quem são as marcas, para que não vire só estereótipo, que era um pouco do que você estava questionando, Lu. Então, a matéria ela entra muito nisso de, se é para ter um olhar criterioso sobre Brasil, é para a gente falar de cultura, entender e trazer além do superficial. E aí, eu fiquei muito feliz com essa matéria, principalmente porque eu tô com o Bibiuri agora acontecendo, porque fala exatamente assim, se a gente não se apropriar dos códigos que as pessoas estão usando de forma banalizada no mundo todo, a gente vai ser só uma tendência. E é tudo que o Brasil não precisa. A gente não quer ser uma tendência. A gente quer vender valor. Então, eu achei muito bem escrita. Eu achei que traz isso, mas
tenho a preocupação, e aí eu vou deixar com vocês duas também da moda, que é, eles estão preparando marcas internacionais para surfar a onda do Brasil. Esse é o ponto. E eu, Paty, uma pergunta, porque eu realmente não li a matéria toda. Quando eles falam do Brasil Core, eles falam muito da questão Brasil Core verde e amarelo ou brasilidades no geral, assim? Verde e amarelo, criatividade, alegria, Tá, esse Brasil que a gente conhece, mas que tem muito além disso, né? Então a Sim, gente sim, tem sim. muito para vender. Sim. Mas a imagem do post, vou pedir pro Dantas colocar aqui, a imagem Bota do post. A imagem do post é um monte de camiseta de jogadores Verde e de futebol verde e amarela. Tá, É isso. Perfeito. Porque eu lembrei, né, do tema, agora a gente falando, em 2022, porque a tendência, né, gente, elas é muito cíclico, né, vem e volta, e aí foi em 22, que também era, putz, Brasil Core tava no auge, e aí foi uma época que muitas influenciadoras internacionais começaram a se vestir todas de verde e amarelo, e aí eu lembro que a gente tava na Semana de Moda de Nova York, setembro de 22, e putz, tava na passarela de Tommy, de todos os desfiles, assim, verde e amarelo, e aí todos os veículos já tinham falado da tendência, e o Estudo Luca ainda não tinha falado, e a gente tem muito uma máxima aqui dentro, que é, ou a gente vai ser o primeiro a falar, ou a gente vai ser o melhor. Né? Porque a gente tenta ser o primeiro, emplacar ali, realmente, a gente tem muito um senso de urgência, o time como um todo, e quando a gente não é o primeiro veículo a falar, a gente pensa muito como falar para não ficar um repeteco de informações. E a gente ainda não tinha encontrado um ângulo de como trazer o Brasil Core, a gente até tinha pensado nessa época, então não vamos falar, como a gente ia falar, e aí saiu em todas as passarelas, a gente precisa falar de Brasil Core. E aí a Mai, que é do nosso time, uma menina que mora na periferia, falou, gente, eu fico muito incomodada da gente falar de Brasil Core agora, só porque todas as influenciadoras estão usando, agora é tendência. Mas, na verdade, Brasil Core sempre esteve nas ruas da minha casa, na frente da minha casa, né? E aí a gente falou, bom, então é justamente por esse ângulo que a gente vai falar. E aí, enquanto tu falava, até fui procurar aqui, Paty, porque foi muito legal, porque assim, é muito difícil. Eu lembro, veículos... tá? E é muito difícil veículos falarem do Estuda Lucro porque nos veem como concorrentes. E saiu na CNN, saiu em diversos, assim, usando a gente como referência, que era o Brasil Core, sempre esteve nas ruas da minha casa. E eu acho que foi muito legal, porque a gente trouxe de um jeito diferente, porque é isso, assim, pra fora estão vendo como tendência, quando na verdade aqui na periferia sempre foi tendência, né? A questão do verde e amarelo, assim. Então eu acho que tem essa questão de apropriação que muitas vezes incomoda, né? Que eu acho que foi isso também que fez tu trazer o tema, assim, né, Paty? Assim, eu acho que o que traz é uma urgência, sabe, Manu? Que é a questão de Beauty, assim. É uma urgência de, se todo mundo vai surfar a onda, como que nós, indústria brasileira, a gente não vai surfar? Então, se existe a Vogue falando, olha, como vocês vão fazer, é praticamente um passo a passo. E eu acho que isso muda um pouquinho de 22. Eu acho que 22, e eu acho que foi a Fashion Week que a gente tava junto. Que a gente tem um monte de foto no backstage, no backstage lá da Paty Bonaldi. Lá, exato. Eu acho que muda um pouco, porque ali a gente tá falando de tendência mesmo, e agora é uma tendência de indústria. E a Vogue traz pra indústria, e aí eu acho que o olhar que a gente tem que ter é de indústria. Então, assim, o Brasil, pra não virar a tendência de 22, que já teve, e que é cíclico, que a gente passe esse desafio da gente falar assim, não, vamos vender o Brasil como indústria, como marca, como criativo. Quem são os profissionais criativos, quem são as pessoas que fazem, né? E essa é a defesa que eles fazem. Se vocês vão falar, não falem de forma superficial, tragam quem faz realmente. Eu gostei dessa defesa, mas eu fico muito preocupada com um projeto na mão que a gente tenha velocidade suficiente para a gente correr e chegar junto com as outras marcas internacionais que vão olhar para o Brasil com esses códigos só. Não, eu acho que a gente tem que tomar justamente esse cuidado, né? Porque, via de regra, é algo passageiro, é algo que é tendência e a gente não leva a fonte. Quando a gente põe a Patibô, por exemplo, né? Ela com uma imagem que está trazendo uma roupa extremamente sofisticada, mas com códigos brasileiros. Ela traz Minas ali, com toda a Uberlândia dela, com todos os bordados. Ela mostra todas essas origens. Ela precisa desse palco internacional para que a gente consiga mostrar justamente as pessoas que estão por trás e fortalecer cada vez mais quem mais está vindo, porque a gente está vendo aí um monte de novos designers chegando, né, e um movimento super legal e marcas cada dia mais incríveis que a gente consegue ver. Eu sei que a Paty consome bastante também, porque a gente tem algumas em comum que a gente gosta, de novos designers brasileiros. Mas eu fico com dúvida, e aqui assim, né, não gostaria que fosse assim, mas embora sejam excelentes, e embora estejam no momento, né, de ascensão, quanto tempo isso vai durar? A Paty, eu acho que assim, já está estabelecida, mas quanta gente ainda a gente vê, né, despontando agora, e a gente
não sabe se vai conseguir se manter num cenário internacional, porque, via de regra, Brasil ainda, né, é uma moda periférica. Eu não sei o caminho que a gente deveria... Sabe o que eu acho? Vamos deixar a Beauty de lado agora um pouco, porque é beleza, e é o que a gente está fazendo. A gente está estruturando para ter essa voz única e chegar no mercado de uma forma pesada. Sabe o que a gente está fazendo essa semana? Fechando a assessoria de imprensa internacional. E a gente sabe o quão importante isso ainda mais com isso que está acontecendo, se a gente não se posicionar. Sim. Mas eu acho que agora é a hora das marcas, fundadores de moda, se conectarem de forma estratégica com grandes magazines, sabe? Porque eles vão precisar, se tem, e aí volta, tem um lado positivo da Vogue falar, olha, estamos chancelando que esse movimento é único, mas vocês precisam de quem realmente faz. Então, se eu sou uma estilista, se eu sou alguém da indústria da moda, se eu tô fazendo isso com a beleza, mas acho que tem toda a outra cadeia para ir e tentar se conectar e tentar fazer, é pequenininho, vai em busca de uma collab. Manda e-mail. Mas você matou muita charada, Paty. É um movimento maior. Então, o que você faz hoje com o Beauty, talvez as marcas se unirem, fazerem... Falando de moda aqui de volta, né? Mas acontecer isso com moda, né? Cara, é isso que precisa, assim, talvez. Fazer uma plataforma de marcas mais conectadas, ir atrás de PR e construir esse storytelling fora, da mesma forma que você está fazendo com beleza e construindo isso, porque alguém tinha que fazer isso. Lógico que tem muitas marcas que já são internacionais, entre aspas, brasileiras e internacionais. Mas se não fizer esse movimento nessa forma, um pouco mais forçada, intencional, assim, talvez a gente não consiga. Isso é um receio que, né, dá, apesar de a gente ver essa tendência. A gente fica super orgulhosa. Aquela camiseta Lima, até achei que era você, tá? Atrás, na chamada. Várias pessoas falaram, isso é um sinal, olha só. Lima, verde e amarelo. A principal imagem né? É um sinal do universo, gente. A Paty estava falando, e daí eu fiquei pensando, né, no início, quando a gente fala Brasil Core, pensa muito na questão verde e amarelo, mas eu entendo a questão da indústria. E aí eu lembrei de uma crítica muito bem construída e educada, a maneira que ela colocou, né, falando muito bem de todos os profissionais, mas que a Verena fez em relação a... Agora não lembro qual foi a escola de samba que trouxe a Dolce & Gabbana, né, que vestiu a Juliana Paz, que estava linda, maravilhosa, mas a crítica dela era zero sobre isso, e sim sobre ter trazido esse talento internacional, quando na verdade a gente tem todo esse conhecimento das bordadeiras, de todos os profissionais que fazem de fato essas fantasias por um ano até chegar, né? Então, e aí eu acho que ela trouxe isso, e aí eu fiquei, talvez, tô dando uma volta para chegar no link aqui, Paty, mas que eu acho que às vezes a gente não valoriza os talentos do que a gente tem, e a gente vai internacionalizando tudo no sentido de trazer a cultura, meio síndrome do vira-lata, assim, mas sabe? isso é o cultural, né? A gente faz isso. E é muito louco. E aí agora eu tava vendo também, né, justamente o oposto, né? Tava vendo agora recentemente, né, o último desfile de alta costura da Balenciaga, que ele entrou com, o estilista da Balenciaga entrou com todas as costureiras no final do desfile, que foi lindo. Que foi um negócio muito marcante, porque é isso, assim, as pessoas às vezes olham alta costura e acham que, é só um desfile. Não, tem 1000 regras, né, pra alta costura. Tem que ter um ateliê em Paris, tem que desfilar no mínimo 2 coleções inéditas no ano, 1 milhão de regrinhas, e que são aquelas profissionais que às vezes ficam dezenas de milhares de horas fazendo uma peça, assim. Que é quase uma coisa básica? É quase básico chamar o time. Eu sei que... sim, isso, sim. Eu faria isso, Luana faria isso, Manuela faria isso. A gente não entraria numa passarela sem mostrar o time. Exato, e aí, muito louco, né? Porque isso foi lindo, mas assim... Tipo, não é algo inovador, sabe? Devia ser comum isso. Mas eu acho que foi inovador pelo fato de ninguém fazer. Não ter, de não ter. E aí eu acho que é isso quando tu fala da gente valorizar o Brasil, e eu acho que cuidar de fato certos aspectos da cultura pra não deixar morrer. Porque se a gente, que nem esse negócio do carnaval, que pode parecer inofensivo, mas se cada ano uma escola chamar uma grande marca internacional para assinar, o que vai ser do carnaval aqui, assim, sabe? Então, eu acho que mas a gente tem um síndrome de vira-lata, assim, né? Mas, gente, acho que para encerrar um pouco do assunto aqui, eu vou abrir uma coisa bem que a gente está construindo. Beauty tem um desafio gigantesco, porque quando você fala assim, vou vender a indústria, a imagem da indústria brasileira lá fora. Qual é essa imagem? E aí entra o papel das conselheiras, né? Vânia, Paola, TT, e agora tem outros nomes entrando. Mas a grande questão é, a gente tem tantas frentes, e aí no mercado de beleza, por exemplo, vamos pegar a Coreia. A Coreia veio em cima com uma imagem fechada, amarrada, de tecnologia, de alguns ingredientes. Então, eles vêm muito... Tipo, eles não atiraram para todos os lados. Eles foram muito assertivos. O Brasil tem tantas frentes que a gente tem que escolher algumas. A gente não pode ficar vendendo e comunicando tudo
porque a gente não vai conseguir, né? E aí a gente sabe, falando de comunicação, de imagem, de campanha, de tudo. Então, essa decisão vai ser discutida ao longo desse semestre. Com todo mundo colocando na mesa e, tipo, qual é essa imagem? A gente precisa amarrar pra gente ir com essa voz única. Aí eu fiquei pensando aqui, eu sei que cada episódio a gente faz promessas de temas e convidados. Estamos devendo Paulo Cuenca e Dani Nossi, que já... Nossa, Desde a última vez, a semana passada. Mas uma sim. pessoa que eu pensei que é muito legal da gente chamar aqui é a Daniela Falcão, porque o que ela fez com o Nordeste se prende. nossa, foi. Sim, Putz, é no muito Nordeste. genial, assim, né? Mas ela é uma pessoa que vem com uma bagagem gigantesca e olhou e viu que não era valorizado, sim. Eu acho que ela é um chama nome eles. ótimo. Vamos chamar. Mais uma promessa aí, ó. Mais uma. Cumpriremos, a gente cumpre todas, tá, gente? Às vezes a gente demora, mas a gente cumpre todas. Eu acho Boa. que dentro disso a gente podia puxar pro teu tema, porque a gente tá falando de imagem, de construção. E aí, Manuela, o que você pensou? pra esse Perfeito. tema? Gente, porque a gente falou alguns episódios atrás, agora eu nem lembro qual. Acho sobre que esse primeiro. A gente falou sobre imagem pessoal, e aí eu vi esses dias um vídeo da Cori Sanchez, que é uma grande investidora, e ela tem 1000 podcasts e várias coisas assim, e aí eu vi numa entrevista, ela tava dando alguma entrevista em algum evento, assim. E aí alguma pessoa da plateia levanta e faz uma pergunta pra ela e fala, porque é um absurdo, porque tem várias pesquisas que falam que mulheres, quando estão maquiadas e bem arrumadas, ganham 30% mais. E o que tu acha sobre esse assunto? E eu acredito que a expectativa da pessoa que levantou era muito falar, que a resposta dela fosse falar que não importava, que o que importava era de fato a capacidade, etc, etc. E aí eu achei genial a resposta dela, porque ela falou assim, olha, se existe uma pesquisa que comprove que de fato, que se a pessoa se arruma e se maquia, vai ganhar 30% a mais, me pinta de palhaço. E tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que... E aí que eu vou trazer uma frase muito boa também da Prioli, que ela falou no que tem nessa carteira, que era, eu lido com o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Então, gente, Genial. infelizmente, ou felizmente, porque aí está, né, ao nosso controle, ali no nosso controle, as pessoas, quando elas se arrumam, elas são mais valorizadas. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, assim, né? Vocês acham que importa, que não importa? Pra carreira de vocês importou? Quando que isso foi uma questão? Quando que não foi? Aí depois eu falo minha opinião aqui sobre a minha, que eu já tava conversando nos bastidores aqui com a Paty também, né, E o seu momento de vida, né? Total. Cara, eu acho que importa muito, mas Lu, quer puxar? Que eu tô aqui tagarelando hoje. Não, pode ir. Assim, acho que vai ser uma opinião meio comum, eu acredito. Vamos ver, né? Suspense aí pra opinião da Paty. Mas eu, muito cedo, quando eu me formei como advogada, eu já fui assumindo grandes responsabilidades. Então, eu tinha ali 25 anos, 24, 25 anos, e comecei a fazer audiência de cases importantes. E eu lembro muito de eu chegar no momento da audiência e a juíza, o juiz olharem pra mim assim, tipo, tá, e a advogada não vem, né? E cadê? Quanto tempo vai levar pro advogado chegar? Porque você é estagiária, claramente. E eu ali, assim, me arrumava, mas não me arrumava como uma advogada, sei lá, né, o que é o esperado. E eu comecei, a partir daquele momento, a usar a moda pra me comunicar. Então eu me sentia inferiorizada e, assim, natural, tá, gente, do meio, da sociedade de uma forma geral, esperar que não fosse uma garota, que fosse uma pessoa de terninho, péssimo, né? Com o blazer, com uma ombreira e com a maquiagem e tal. Eu comecei a usar a moda para me ajudar. E isso foi, assim, um dos maiores movimentos que eu fiz na minha vida. Usar a moda para comunicar aquilo que eu queria comunicar. Eu era, né, formada ali, já tinha, né, 2 pós-graduações na área, já estava correndo atrás do meu, só que a forma como eu me comunicava não era suficiente para transparecer aquilo. E eu tive uma mudança. Juro, eu chegava já no tribunal, ou chegava para falar com o juiz, desembargador, e mudou totalmente a minha forma de ser recebida a partir do momento que eu passei a me vestir como a expectativa. Eu concordo 200%, tá? Não lembro o nome que você falou agora, Manu. 200%. E assim foi, né? Depois eu fui pra moda e eu senti sempre essa necessidade também de comunicar. Eu era uma outsider da moda, mas trabalhava numa plataforma que vendia moda e participei, né, do universo da moda e comecei a me vestir também como moda. E, assim, pra mim, não faz sentido você não trabalhar a sua imagem pessoal
se você quer chegar em algum lugar. Eu acho que é muito parecido com o que você trouxe. Para mim, praticamente, na prática mesmo, fez muita diferença e, assim, todos os dias da minha vida. O que eu vou vestir vai depender para onde eu tô indo, que eu quero comunicar. Porque, de repente, até acho que a autoestima, a autoconfiança, tudo muda se você não tá próprio para aquele momento ou se você não tá conseguindo, né, transparecer ou comunicar aquilo que você quer comunicar. Eu sou 200% a favor de você, assim, tá, Lu, mas eu sou muito melhor do que só a estética. Sim, mas o mundo não é assim. Dentro do que é você, como que você se comunica? E aí, Lu, eu concordo contigo, mas eu tenho um ponto só que é ficar confortável. Às vezes, e aí você vai lembrar, vai saber do que eu tô falando. Quando foi ontem, antes de ontem, não sei, ou quando eu tava vindo viajar, que eu postei alguma coisa que tinha 1000 texturas, você falou, vai lá, tua mala maluca. Porque a moda pra mim, sim, é uma ferramenta, eu entendo que é. Mas assim, primeiro, meu uniforme, e aí Manuela vai entender que durante anos eu amo até hoje. É um Vans, uma calça jeans, uma camiseta branca e uma jaqueta de couro. Essa sou eu na minha essência. Tipo, se eu tiver que defender uma ideia, se eu tiver que ir num show de rock, qualquer coisa, esse é o meu uniforme para o resto da vida. A gente, pra mim, só é o All-Star, a gente só troca o Vans. Eu não consigo viver sem Vans. All-Star também, durante muito tempo, mas assim, Vans é uma identidade minha. E aí, indo pro corporativo, eu tive personas, eu tenho essas personas. Então, assim, eu sou uma pessoa que amo rock. Se eu pudesse, todos os dias eu estaria ou assim, ou com coturno e uma camiseta do AC/DC. É tipo, isso. Posso andar assim? Não faz sentido. Não faz sentido sendo mãe, não faz sentido sendo empresária, não faz sentido em muitos universos. E aí também tem uma questão de não apenas isso, mas de você olhar e falar assim, eu gosto, essa sou eu, porque eu fiz muito exercício de quem sou eu, e essa sou eu, mas eu amo seda, eu amo marcas de luxo, então daí vem uma parte mais brincadeira, mais lúdica, de consumo, tipo, eu gosto disso, eu me identifico com o estilista XYZ, compre uma roupa para apoiar um estilista também, então vai por isso. Por isso que eu acredito nas personas. E sim, faz muita diferença. Mas, eu vou citar o exemplo que eu tava falando com a Manu antes. Eu tive ontem, foi um momento disruptivo pra mim, tá? Que só hoje, na minha vida, estando aqui na Itália, ontem eu postei um vídeo falando de biquíni. Eu nunca tinha feito isso na vida. Isso, pra mim, eu virei e falei, Maia, eu posto? Dela, óbvio. Eu disse, eu vou postar. E isso, pra mim, é muito diferente, inovador, eu me expor, e aí eu fiquei numa neura, porque eu fui ver quem tava olhando, e aí quando você vê as pessoas do mundo corporativo vendo, e você fala, meu Deus, que vergonha. Mas ok, foi, e aí eu acho que é passar por uma nova fase, tipo, deu, agora, entre aspas, dane-se. Eu não vou mais me importar com isso, se eu quiser postar de biquíni, falando e vivendo, eu vou fazer isso, porque eu não faria isso antes. E o que a gente tava falando antes, né, Paty, tu fez isso e pode fazer isso porque tu já conquistou o teu nome, teu espaço, tua independência financeira. Então, mais uma vez, não existe certo e errado, é muito para onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Então, eu lembrei também, depois quem quiser procurar, a gente tem uma das palestras, para mim, foram as mais legais, assim, que eu já não só vi na vida, mas tive a oportunidade da gente apresentar essa palestra, que foi uma palestra da Thaís Farage no Push Finanças. Então, procurem Thaís Farage Push Finanças, que ela tá falando justamente sobre imagem, e uma menina também levantou da plateia e falou, né? Porque eu sou assim, eu sou toda tatuada, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu acho absurdo não ser promovida porque alguma coisa nesse sentido, né? Ou tu acha que se importa ou não importa, e ela até falou, gente, quanto mais privilégio, mais a gente pode ligar o foda-se, né? Infelizmente, quanto menos privilégio, mais a gente tem que se importar e menos a gente vai ter que se adequar se a gente quiser chegar lá. Então, às vezes e a Prioli fala muito isso na entrevista dela também, do que tem na sua carteira, do quanto ela se adequou a várias coisas, enquanto ela, agora eu tô respeitada, posso, de repente, então, usar um pouco mais de uma coisa ou outra aqui. E aí não é sobre, as pessoas podem estar achando aqui que é pra podar ou não, é sobre a gente entender que, ok, pra eu conquistar esse espaço, talvez eu vou ter que me adequar, e aí depois eu posso ir mudando, assim, né? Mas eu sinto esse tema... É a leitura da imagem. E aí eu te pergunto, Manu, pra tua vida nesse momento... Você ainda é uma recém-mãe, né? Eu posso falar que é recém, né? Com 2 bebês. Como você se reencontra no momento de expansão da empresa, mas que você também já provou o teu valor pro mercado e passou por 2 gestações que a gente fica muito confusa. Muito? Não, eu acho que mais do que isso, assim, Paty, eu fico pensando, porque por muito tempo, e eu acho que eu pequei muito em não me importar,
porque eu era pessoa também sempre da mesma roupa, o jeans, all-star, camiseta e jaqueta de couro, sempre. E eu achava que tava tudo bem, porque eu sou, né, eu sou uma pessoa muito confiante, sabia do meu valor, sabia das minhas entregas, então isso bastava. E eu acho que não bastava, assim, sabe? Eu acho que eu errei, eu acho que se eu tivesse tido uma postura diferente, quem sabe eu poderia estar mais longe ainda, né? Então, acho que sim, eu errei. Acho que eu até brinco, assim, tem vários vídeos e gravações que a gente faz de coisas incríveis que a gente, assim, não vai chamar cabelo, contratar cabelo e make. Umas coisas, gente, por que não? É quase que assim, você é fútil, por quê? Sabe? Então, eu acho que errei muito e eu acho que ter essa consciência me fez abrir um outro olhar, assim, também. E coisas que às vezes a gente pensa, não, por que com a gente não importa? Mas a gente vai estar julgando se numa entrevista a pessoa vier de um jeito X ou Y, assim, sabe? E vai gente, é inevitável, porque assim, no momento que a gente tá numa entrevista de emprego, por exemplo, a roupa não tem que chegar antes da pessoa, ela tem que se adequar e, ok, mostrar que tu entende o ambiente que tu está e que tu tá falando, tu tá mostrando o teu melhor, né, e não dispersando por algum motivo, assim, especialmente quando a gente trabalha com moda, vem as pessoas achando que, então eu vou mostrar agora que eu sou fashionista. Eu tenho que mostrar que eu trabalho com moda. Não é o momento, assim, mas além disso, tem esse ponto agora pós-gestações aí, que daí fiquei 2 anos, de fato, quase sem comprar roupa, usando o que servia, aquela coisa, que tu fica assim, nossa, quem sou eu neste momento? E aí, nossa, não tenho tempo não tive tempo de ler o que a gente ia falar aqui hoje, assim, sabe? Então, assim, não tenho tempo de ir num shopping comprar roupa ou de parar, por mais que seja compra online, precisa de tempo, fazer uma curadoria, olhar, etc. Vou contratar uma stylist para me ajudar a refazer meu guarda-roupa, etc. E contratei, foi ótimo, né? E eu acho que é muito mais do que, óbvio, tem toda a questão do styling em si, mas a questão da produção, de alguém ir buscar tudo, fazer provar em casa, etc. Poxa, adorei o processo, acho que Mas eu acho muito, que o melhor do legal. Processo é o diálogo. O diálogo, o autoconhecimento. Tipo, mas que eu vejo muitas pessoas criticarem, né? Tipo, a pessoa tem stylist, então não sabe se vestir. É zero sobre isso, assim, né? Não, pelo uma construção, né? Porque você não consegue direcionar um profissional se você não sabe quem você é ou o que você quer. Isso é muito difícil, assim. Mas, enfim, eu acho que essa questão da imagem pessoal e tudo mais passa pelo autoconhecimento. E, Manu, talvez isso que você tá falando assim, poxa, eu errei e tal. Eu não sei se isso tá ligado diretamente só à imagem pessoal e sim à maturidade, porque na nossa maturidade, tudo que a gente viveu, a gente começa a olhar tudo que a gente faria diferente. Não é um arrependimento, não é sobre. Mas, tipo, hoje eu sei que eu faria diferente. Hoje eu sei que poderia ser mais fácil o processo, poderia ter ganho mais espaço, mais visibilidade, ou seria menos julgada. Eu acho que o nome disso é maturidade, sabe? Com as ferramentas que você tem hoje, né? Você faz isso. Concordo 100%, gente. Porque é algo que, assim, principalmente quando a gente tá correndo, assim, querendo ou não, investimento ou financeiro ou investimento de tempo. Então a pessoa, sei lá, vou dar um exemplo, toda terça-feira vou gravar o podcast na B3. É a primeira temporada que a gente pegou uma stylist de fato pra nos vestir. Antes a gente, vamos com terninho, vamos com isso, aquilo. O tempo pra pensar, putz, o que eu tenho que vestir amanhã, fazer a mala pra levar pra São Paulo e tal. E agora vai com a roupa do corpo, chega lá e tem tudo. Então é um investimento financeiro pra ter essa stylist, mas tu tira o investimento de tempo que a gente tá tocando outras coisas antes, que é muito grande, né? Mas aí eu tenho um novo desejo, tá? Eu tenho um novo sonho desbloqueado na minha vida. Conte que tudo. não é uma stylist, e sim alguém pra organizar as minhas malas. Porque tanto que você viaja, precisa, né, Bi? Tanto isso... guarda-roupa em cada lugar. Tanto isso quanto... Tipo, cara, vou toda semana pra São Paulo e é uma mala de 23 quilos, porque a gente nunca sabe se aparece alguma coisa, se o tempo... São Paulo mesmo é impossível você prever o tempo, então eu vou desde com uma jaqueta mais pesada a roupa mais leve. E o que vai fazer, né? O que vai surgir de evento e oportunidade. E no caso da Patrícia, já devia ter um apartamento lá em Floripa. Pois Estou no processo, Patrícia, gente. por favor, Estou né? no processo. Logo, logo. Mas é isso, eu acho que essa questão da imagem pessoal passa por muitas camadas, assim. Ainda mais para quem trabalha, as mulheres e as meninas que têm assistido a gente. Eu acho que todo mundo vai se identificar um pouco, porque eu acho que é uma questão da vida feminina, pessoal e profissional, não adianta. Só pra fazer um disclaimer final, assim, também, não é sobre a pessoa, então eu tenho que gastar horrores. Não, a pessoa pode estar básica, elegante, linda, bem vestida e não precisa ter um guarda-roupa gigantesco. Tem, inclusive, 1000 vídeos e conteúdos de guarda-roupa cápsula, então não é sobre gastar, né? Só pra gente fazer Não, eu falo muito sobre isso, né? Sobre como
usar mais, ser mais versátil. Deixa eu só lembrar uma coisa que foi muito estratégica para mim também. Eu acabei de lembrar. Quando eu decidi que eu ia desconectar a imagem da Troc da minha, porque eu ia sair da operação, a gente decidiu que durante esse período eu não ia mais usar colorido e eu ia tentar ser mais minimalista possível, porque eu sou maximalista. É algo assim que eu tento ser clássica, mas surgem elementos. É mais forte que você, né, Lu? É mais forte, é muito meu. Eu sou, né, do emocional e comunicativa e tal. Tudo bem. Nesse período, o que eu comecei a usar? Comecei a usar roupas minimalistas, muito básicas, e eu comecei. E a Troc era muito maximalista, porque a gente trazia todas aquelas cores, comunicações, né? E aquilo tudo muito fresh. E, gente, funcionou muito bem, porque eu passei a ser mais séria, com aquela comunicação completamente estratégica, e não é o que você tá vestindo, mas com qual intenção você tá vestindo, né? Então, eu usava a camiseta branca e a calça jeans, porque eu tava indo por um caminho que eu tinha que me desvincular daquilo que eu tinha construído até então. Por isso que eu saí da Troc, voltei pro meu mundo, tal, e voltei na minha essência. Sofri? Lógico que eu não sofri, eu sabia que eu tava vivendo um período de transição. Então, isso foi muito, assim, importante. As pessoas começaram a desvincular. Eu era além da Troc. Porque, afinal, né, eu tava saindo, eu precisava fazer essa transição. Não verbal. Eu não falei isso. Eu só vesti isso. E as pessoas conseguiram entender através da roupa que eu tava usando. E uma série de shooting, né? E aonde, Lu, que você tava falando? Sei lá, postagens no Instagram, tuas falas, em qualquer lugar, qualquer palestra que eu dava, era outro tipo de roupa. É fácil, né? Só que a gente precisa olhar, ver o que tá acontecendo, assim. É uma comunicação não verbal que chega muito antes da gente abrir a boca. Foi bem legal. Isso aconteceu e deu muito certo nesse processo. E vamos falar de troca, vamos falar de liderança. Bora. Vamos engatar? Vamos engatar. Puxa o teu tema. Uma pergunta que sempre vem, eu imagino que para vocês também, né? Como ser uma boa líder? Esse tema ele pode abrir em várias outras perguntas, né? E qual que é o ideal de líder? Como ser uma boa líder? O que uma boa líder tem que fazer no dia a dia? O que se espera de uma pessoa para ser uma boa líder? Eu queria primeiro ouvir de vocês, depois eu trago a minha perspectiva aqui, mas para vocês, assim, dentro de tudo, né, que vocês já viveram e estão vivendo, na conclusão de vocês, ser uma boa líder é? Manuela não viu essa conversa que eu tive com a Luana antes. Eu falei, Lu, esse tema, eu acho ele é muito importante, eu acho que ele vai voltar aqui milhões de vezes, mas ele sempre dá um receio tão grande de você se auto-intitular ou falar de liderança num aspecto positivo. E aí eu acho que Patrícia, tem que cuidar muito para não ser nem síndrome da impostora, porque automaticamente eu sei das histórias que você constrói com as pessoas e você fala, nossa, eu acho que eu fiz uma boa liderança, acho que eu sou uma boa líder, porque você muda a vida de pessoas. Você gera palco para pessoas e você desenvolve talentos. Eu acho que esse tipo de liderança é incrível. Mas eu acho que a gente nunca vai ter uma caixinha fechada de sou uma boa líder, deu? Não. Porque o desafio de hoje vai ser pior amanhã e assim, a liderança é uma das coisas, é tipo maternidade, eu acho. É uma das coisas mais desafiadoras que a gente pode ter na vida. E eu acho que tem um outro ponto que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, né, gente, que tem gente, eu acho que é um skill, né, liderar, que não se ensina. Realmente, eu acho que, assim, tu até pode melhorar uma pessoa, mas eu acho que é da pessoa ser líder ou não ser líder. E aí, porque eu acho que quando a gente fala de liderança aqui entre nós, a gente fica associando muito então tem uma empresa, né, no nosso papel de liderança. Tem pessoas que são líderes, independentemente do cargo, né, e do nível que elas estejam. Assim, eu fiquei lembrando muito da Isa, enquanto a gente falava que a Isa, que tá comigo há 8 anos, ela sempre foi líder, assim, desde quando ela era estagiária. As pessoas viam nela uma líder e recorriam a ela desde estagiária e não era... eu tô pensando a postura da pessoa. Mas é a postura, eu acho que tem uma questão da pessoa, assim, que eu acho que as pessoas veem ela como uma líder, assim, as pessoas querem a opinião dela, sabe? Eu acho que as pessoas validam a opinião dela, respeitam a opinião. Então, e eu vejo pessoas que eu já tive no meu time, pensando agora, que estavam em papéis de liderança e não exerciam a liderança e não eram vistas e respeitadas como líderes. Então, eu acho que ser dona de uma empresa não faz a pessoa uma líder, faz ela uma dona de empresa, né? Então, eu acho que tem coisas diferentes, assim, né? Mas eu acho que isso que você falou, Manu, faz total sentido, porque quando a gente olha em empresas menores ou disruptivas, tipo o que a gente faz, a liderança ela pode surgir mais assim, sabe? Quando você olha para o corporativo,
E aí tem líderes que você fala assim, não é possível que esta pessoa seja líder, sendo que ela não tem empatia, por exemplo, né? Então, eu acho que a liderança, ela não se ensina, mas muitas vezes em cargos mais, ou lugares mais caretas, eu acho que ela é conquistada por carreira. E aí, a gente tem uma visão diferente de liderança. Tem a liderança que a gente acredita, é isso que você falou. Cara, a Isa é dependente do cargo. Posso citar a Aninha, né? Aninha, independente, também. Ela era estagiária, ela atendia no saque, as pessoas já recorriam a ela aos 20 anos. Então, é muito isso. A pessoa nasce com essa estrela, ela tem isso. Mas, a gente sabe, tem muitos líderes que, inclusive, a gente vê no Instagram hoje em dia, falando, dando dica, ou que não tem empatia, ou que chegou lá por uma questão de carreira e não de perfil. Enfim, e a pessoa é colocada nessa posição, nessa caixinha, sabe? E aí eu acho que. Desculpa, Lu, tu ia falar, interrompi. Não, mas- só concordei. E complementando esse ponto de liderança, porque eu acho que às vezes a gente vê pessoas que vão crescendo na carreira até que chega um ponto que a gente move elas para um papel de liderança e aquela pessoa que era uma gênia fica completamente destruída e abafada porque ela não sabe liderar pessoas, mas ela é uma líder em outro sentido, porque a gestão, eu acho que também tem esse ponto, né? A gestão de pessoas, ela é completamente diferente de ser vista como uma líder. Eu acho que tem, nossa, mil caixinhas, isso aqui também abre... É a carreira em Y, né? Que parece que quando a pessoa tem que evoluir, ela tem que começar a fazer gestão de pessoas e para isso ela precisa assumir liderança. Que é uma característica, como a Manu falou, lógico que você pode desenvolver, aperfeiçoar, mas ou você nasce com uma característica de liderança, e gente, eu vejo em criança, tá? Meu filho pega a bola, eu não vejo tanto na Maju, mas eu vejo no Benício que ele pega a bola e ele começa a dar ordem do jogo, e organiza o jogo. Então, é um pouco disso, você nasce com um skillzinho ali, um soft skill de administrar uma situação. E às vezes a carreira em Y, a gente acaba esquecendo que existe a carreira em Y, que você pode ir para especialista, você pode ser um outro especialista, desenvolver e crescer na carreira, né, e ser um especialista naquele assunto. Mas eu já errei muito nisso, tá? De colocar uma pessoa que seria um excelente especialista numa gestão, numa liderança e não conseguir administrar. E assim, né, não aguentar a pressão de uma liderança. Porque o que é ser um líder é você receber feedbacks, você ter que administrar pressão de prazos, né? Enfim, a gente tá falando aqui, eu falando de varejo. Varejo é um prazo infinito, né? Vencendo todos os dias, você tem prazo, meta, acabou um dia, bateu a meta, no outro dia tem outra meta. E aquele líder, se ele não conseguir administrar as ansiedades ou as melhores habilidades das pessoas, acabou, né? Tipo, acabar ele até querer. Eu já vi muita gente pivotando de carreira porque não foi. Cara, peraí. Ele podia ter sido um especialista, ele não precisava ter sido um líder nessa área. Você precisava ter pivotado, volta aqui. Você continua, né? É difícil, porque você tem que ter um estômago. Meu irmão sempre fala sobre isso, assim, um líder tem que ter estômago, porque você vai administrar aquilo, você vai, né, amortecer para daí levar para os seus liderados da melhor forma. Agora, eu acho que tem uma coisa que as pessoas se enganam muito na liderança, que é uma visão que eu tenho mais... As pessoas acham que um líder sabe de tudo e o líder que tem resposta para tudo. Quando, na verdade, o bom líder é aquele que é um clichê, mas que ele não é o mais inteligente da sala, e sim, várias outras pessoas são mais inteligentes que ele. E eu acho que isso sim faz um bom líder. A hora que você olha e você sabe desenvolver os talentos, e você sabe detectar aqueles talentos, e você traz pessoas complementares a você. E aí vem o principal ponto, você sabe ouvir e dar palco, que foi o que eu comecei a falar. Cara, o líder, ele tem que dar palco para as pessoas, ele tem que olhar e explorar da melhor maneira, assim, as pessoas, explorar no sentido de desenhar, né, essas funções. E às vezes a gente entende quem não é líder e fala assim, o líder vai ter resposta para tudo. Eu acho que tem uma coisa muito confusa nisso tudo, na imagem que as pessoas têm. Não, e um líder, ele faz bons líderes, né? Porque se tem uma liderança que no time daquela pessoa ninguém consegue, na saída dele ou na falta dele, assumir aquele papel, mesmo que interinamente de liderança, ele não é uma boa liderança porque ele não conseguiu criar isso no time dele, né? Ele não pode criar um time dependente. Então, se a gente cria se a gente cria uma empresa que ela é dependente da gente, então hoje, se a gente desaparecer, nossas empresas desaparecem, não fomos boas líderes, porque aí a gente não conseguiu criar isso, assim, né? Então, eu acho que o bom líder é isso, assim, e é muito louco, porque o bom líder é cruel, porque a gente assume a culpa,
mas a gente dá quando vem ali a parte do pódio, a gente tem que botar a pessoa. Então, eu acho que é muito isso, a gente saber identificar os talentos para puxar quem é muito melhor que a gente em cada frente. E vai muito de autoconhecimento também, né? Identificar o que a gente não é bom. Então é isso, assim, hoje eu tenho clareza no meu papel do Estudalu, o que é isso? Eu não sou uma pessoa de operação, eu não sou boa em operação, então quem que eu trouxe pro meu lado para tocar a operação do dia a dia? Então, onde eu sou boa, onde eu não sou? A liderança é muito sobre isso também, né? Sobre entender quem a gente aloca onde, assim, né? Maturidade, né, mano? Mais uma vez, gente, os 40 anos são muito maravilhosos. Maturidade, ai, velhas. Não, mas eu, nos meus primeiros 2 anos de empreendedorismo, eu achava que eu tinha que ter todas as respostas. E eu sofria demais. Eu tinha que saber fazer tudo, sendo que eu não sabia fazer nada, né? Então, eu tinha que descobrir do dia pra noite e ainda passar uma imagem de que eu sabia e tinha certeza do que eu estava fazendo. Seja para os investidores, que eu tinha desde o começo, né? Para outras pessoas muito melhores que eu ao invés de eu dar o palco, de dar espaço, de ouvir, fazer as perguntas certas, eu queria dar as respostas para mostrar que a dona da empresa sabia a resposta. E eu acho que daí eu fui desenvolvendo justamente isso e aprendi. E o livro que eu li que mudou completamente isso foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Pra mim, assim, quando eu abri vulnerabilidade, a possibilidade de falar assim, não sei, vamos descobrir junto, mudou tudo. Porque eu não tô ali pra saber, eu tô ali pra descobrir junto. Eu acho que, né, vamos até o fim pra descobrir. Se eu puder trazer pessoas melhores que vão me ajudar a ter a resposta, ou pra eu poder fazer os pedidos porque eu não sei fazer, eu acho que daí a gente tá no caminho certo e a empresa não vai depender de uma única pessoa que finge que sabe tudo. Eu juro, nos 2 primeiros anos eu falava, com certeza. Não era assim, é óbvio que não era assim. Agora, eu acho que o líder, ele tem sangue no olho. Ele tem sangue no olho. Nossa, aí perfeito, Tati, você isso, sim. não treina, você não coloca em alguém, não é aumento salarial que vai, ou benefícios que vai dar isso. A pessoa tem sangue no olho, assim, ela é visceral. E aí você tem um líder máximo, assim. Ensinar a querer, infelizmente, não tem como, né? Perfeito. Tem 2 tipos de pessoas, quem quer e quem não quer. Exatamente, porque aí... Tem 2 tipos, quem quer e quem não quer. Isso pra mim é muito claro. Exato, e o líder, tu vê ali, gente, ele quer, e não é porque não importa se a empresa é dele, não é dele, ele tá liderando porque ele entende também. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas fazem uma confusão, né? Elas acham que o que elas estão exercendo ali é pra empresa e não pensam que é pra carreira delas. Não importa, até porque depois todo mundo vai se encontrar em algum outro lugar, as pessoas vão sair, vão falar das pessoas, então... o que a pessoa tá fazendo na empresa que ela está hoje, independentemente do cargo, que ela tá pensando que aquilo vai pra vida dela, os contatos vão pra vida dela, aquilo é dela, né? Agora, eu acho que esse tema a gente tem que trazer várias outras vezes com outro viés, que é a dificuldade de liderar no dia a dia, na vida. Eu sou canceriana, sofri muito e sofro até hoje. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, então, eu recebi uma proposta, ou olha, eu vou fazer um intercâmbio fora, ou eu não tô feliz aqui, meu Deus, é uma facada no meu coração. Porque eu fico triste, eu fico arrasada, entendeu? Porque eu sou canceriana. Aí eu fico assim. Tipo, por exemplo, a Babi, tá? Ela tava na Simple, ela saiu pra fazer intercâmbio e ficou em Roma 2 anos e tal. O dia que ela saiu, eu passei o dia chorando. Tanto que agora... eu passei o dia chorando. E aí ela voltou pro Brasil, ela entrou direto nos novos projetos, tá? Tipo, ela saiu de Simple, automaticamente ela voltou. Então, eu tenho uma coisa meio família, e já tratei muito disso na terapia, que a liderança, ela passa por isso. E aí entra autoconhecimento. As nossas dificuldades de liderar dessa maneira, como é cada pessoa, né, numa cadeira de liderança. Aí eu acho que a gente pode falar desses receios, os medos, os problemas, para também não ter essa imagem de, ai, fulana é líder, nossa, gente, é muito difícil, enfim. Tá. Eu quero depois também, na pauta de líder, eu quero trazer sobre os estigmas. Existe muita lenda, existe muito fala-fala, que, gente, são pessoas normais, né, mas eu sempre ouvi muita fofoca, parece que, não no tamanho, assim, de empresa, mas empresas grandes, as pessoas parecem que não podem gostar do líder, eles têm que achar... Quero falar disso, eu acho que tem um espaço de várias histórias, assim, que eu ia até a ponta pra entender o que estava acontecendo. Falaremos, mas agora a gente vai deixar a Patrícia viver o verão europeu, né, gente? Vai. A gente tem o quê? Inveja, mas a gente quer que ela aproveite. Mas eu ainda tenho mais 1 hora de reunião, por isso que a Manuela tá encerrando aqui, porque eu falei, gente, eu tenho que encerrar na hora. Patrícia está 4 minutos atrasada, vamos lá. Corre. Mas sim, amanhã eu estarei de volta na praia, feliz e contente, aproveitando. Então, com saudade de vocês, meninas. Saudades. Ó, Aproveita. beijos. Beijo. gente. Sexta. Tchau, tchau, gente.